O nosso capítulo 2, ele se refere a múltiplos e divisores. Eu vou tentar explicar rapidamente, né, o que são os múltiplos e como é que a gente obtém eles. Então, múltiplo nada mais é do que o resultado de multiplicação de dois números naturais. Por exemplo, a gente tem 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, um número natural multiplicando por outro, eu obtenho um múltiplo. 12 é um múltiplo dessa operação matemática aqui, de 2 vezes 6. A partir dessa... Então, compreendendo o que são múltiplos, múltiplos a gente vê, então, na nossa tabuada, ó, são os resultados aqui, na nossa tabuada 3, do 4, do 6, né? Nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo que nós temos em comum entre dois ou mais números naturais. Eu vou usar o exemplo de 2. O nosso primeiro exemplo. 2 números naturais, o 4 e o 6. Eu quero calcular, então, o MMC de 4 e 6. O que é que eles têm em comum? Vamos ver primeiro quais são os múltiplos de 4. Os múltiplos de 4 são, então, 0, 4, 8, 12, 16, 4 vezes 5, 20, 24 e assim por diante. Nos múltiplos de 6, nós temos o 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim por diante. Nós queremos o menor múltiplo comum entre 4 e 6. Quem será? O 0? Não. O 0 nós não contamos, nós excluímos. Ele não, qualquer número multiplicado dividido por 0 não existe. Então, excluímos o 0. Então, excluindo o 0, o que me sobrou? O 12, né? E aqui o 24. Claro que se eu observar na tabuada, eu ainda vou ter o 36 também. Mas o meu menor múltiplo comum de 4 e 6, então, será o 12. Tá? Dessa forma. Se nós tivermos mais do que 2 números, 3, por exemplo. Se eu estou falando de 3 números, vamos usar um outro exemplo. 3, 6 e 7. Quem que são? De 3, 6 e 7. Vamos lá. Os múltiplos de 3. Já, como eu falei anteriormente, eu vou usar o 3, o 6 e o 7. O mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 7. Quem será? Vamos primeiro os múltiplos de 3. Eu já vou eliminar o 0. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e assim por diante. O mínimo múltiplo comum de 6. Temos 12, 18, 24, 30, 36, 42 e assim por diante. De 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim por diante. Agora, qual é o menor múltiplo comum que eu tenho tanto nos 3, 6 e 7? Vamos verificar. 6 eu tenho no 3 e no 6, mas não tenho no 7. 9 não tenho. 12 eu tenho aqui, mas não tenho no 7. 15 também não. E 18 eu tenho, mas não tenho aqui. 21 eu tenho no 7 e no 3, mas não tenho no 6. Então, eu tenho que continuar o 3, a tabuada de 3. Por quê? Porque em dado momento eu vou chegar no 42. Quando eu chegar no 42, então eu tenho 42 no 3, 42 no 6 e 42 no 7. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 7 é 42.
qual é o número que eu multipliquei por 3 para me dar 42? Então, eu posso descobrir dividindo 42 dividido por 3, que é o nosso próximo assunto, que é a divisibilidade. Divisores de um número natural. O que são divisores de um número natural? Bom, quando a divisão de um número natural por outro, também natural, diferente de zero, for exata, dizemos que o primeiro é divisível pelo segundo. Vamos a um exemplo. O exemplo. Quem são os divisores de 12? Vamos lá. 12 é divisível por ele mesmo. 12 dividido por 12. Portanto, um deles é 12. 12 também é divisível por 1. 12 dividido por 1 é 12. 12 é divisível por 2. Ó, a gente pode observar aqui, ó. 12 é múltiplo de 2. Portanto, ele é divisível por 2. 12 também é divisível por 3. Encontramos ele como sendo múltiplo de 3. Então, 12 é divisível por 3. 12 é divisível por 4, como podemos constatar aqui, ó. Então, também é um número divisível. E 12 é divisível por 6. Ó, podemos ver aqui. Portanto, os divisores de 12 são, em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 6 e o próprio 12. Tá? Eu posso tanto dividir, ó, e multiplicar e obter ele, olha só. 2 com 6, o 3 com 4. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 3 ou por 4 vai me dar o resultado. Então, esses são os divisores de 12. Agora, vamos ver os divisores de 42. O exemplo que a gente já usou anteriormente, para o mínimo múltiplo comum, 42. Quem serão os divisores de 42? Primeiro, ele é divisível pelo 1. Vamos colocar já na ordem crescente. 42 é divisível por 2. Se a gente procurar na tabuada, eu fiz ela até 10. Então, eu não tenho 42. Mas se eu continuar multiplicando, eu vou descobrir que 42 é divisível por 2. Então, ele é divisível por 2. 42 também é divisível por 3. Eu não tenho ele aqui na minha tabuada, mas sim, ele é possível, é só continuar, porque eu fiz até 10. Ele é divisível por 3. O 42 é divisível por 4? Não, nós não temos ele na tabuada de 4. Por 5 também não. Mas por 6 eu tenho, ó. Ele é divisível por 6. E também eu tenho ele na tabuada de 7. Ele é divisível por 7, ó. 42 divisível por 7. Ele é múltiplo de 7, então ele é divisível por 7. Portanto, lembra quando eu fiz anterior ali? Ó, 6 vezes 7, 42. 3 vezes quanto me dá 42? 3 vezes 14. 2 vezes quanto vai me dar 42? 2 vezes 21. E 42, o 1 é o próprio 42. Então, 42 é divisível por ele mesmo. Portanto, os divisores de 42 são 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. O que seriam critérios de divisibilidade? Nada mais são do que normas que nos facilitam a realizar um processo de divisão de um número natural por outro. É um número que dá uma divisão exata. Então, vamos lá. Todo número par é divisível por 2. Essa é a primeira, é uma das, e eu considero sendo a primeira das normas, tá? Desses critérios. Por exemplo, eu posso olhar para um número e já, sem fazer o processo de divisão, eu já sei se ele é ou não divisível por 2. Então, por exemplo, 34. 34, olha só, ele termina em número par. Ele é um número par. Ele termina com 4. 4, encontramos aqui, ó, na tabuada de 2. Ele é um múltiplo de 2. Portanto, esse 34 é divisível por 2. 896, novamente, ó, ele é um número par. Quem me diz isso é o 6. Ele é um múltiplo de 2. Portanto, ele é divisível por 2. 712,
também é divisível por 2. E 1033? Não, 1033 não é divisível por 2. Por quê? Porque ele termina com 3. 3, isso me diz que esse número 1033 é um número ímpar. Então, sem precisar fazer os cálculos, eu já sei quem é e quem não é divisível por 2. E isso são critérios que nos facilitam. Só olhando para o número, já saber por onde que eu vou começar essa divisão. Agora, quando um número é terminado em 0 ou 5. Bom, 0 é par, ele é divisível por 2. Mas 5 não. Mas se ele é terminado em 0 e 5, ele é divisível por 5. Vamos aos exemplos. 10, 45 e 1035. 10 dividido para 5 é 2. Ó, temos aqui, ó. Eu sempre deixo a tabuada que ela ajuda bastante, facilita muito. 10 na tabuada de 5, ó, é 2. 10 é múltiplo de 5. 45, 45 é múltiplo de 5, portanto, ele é divisível por 5, é 9. 1035, poxa, professor, eu não tenho ele na tabuada, 1035. Então, eu venho aqui, ó, olha aqui, ó, ele é terminado em 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Vocês podem conferir isso na calculadora de vocês. Vocês vão perceber que 1035 é uma divisão exata, divide-se por 5 e obtemos como resultado 207. Todo número terminado em 0 também, além de ser divisível por 2, por 5, também é divisível por 10. Nós temos na tabuada de 10, ó, até deixei aqui, ó, 20. 20 dividido para 10 é 2, ou 20 é múltiplo de 10. Então, é divisível por 10. 1.200, poxa, daí eu já não tenho aqui para verificar na minha tabuada. Mas como ele termina em 0, ele tanto é divisível por 2, por 5 e por 10. Dividindo por 10, vai me dar 120.